Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 127, Corpo Búdico, Consciência, Percepção de Individualidade e Híbridos. Se você não viu, o link está aqui no card e na descrição. Confere primeiro e depois volta para cá, porque esse é um episódio muito complexo, tá? E de fato ele é. Lembro que quando aconteceu, né, essa sessão, eu não tive a percepção muito expandida do que estava acontecendo aqui. Editando, eu peguei mais informações ainda, então são coisas que às vezes a gente não pega uma vez só, tem que estudar. As sessões do Alexandre, elas funcionam da seguinte maneira: elas são meio contínuas, né? Eles trabalham muito no sentido de alguma coisa acontece, aquilo fica na cabeça dele, meio que até no subconsciente dele, e ele traz em algum momento, um ponto futuro, aquela informação volta meio que naturalmente ao processo, tá? Então é uma coisa muito interessante, porque as sessões do Alexandre, elas têm poucas pontas soltas, vamos chamar assim, né? Naturalmente elas se fecham. Então sempre tem referências às sessões anteriores. Por isso que a maioria das sessões do Alexandre, para não dizer quase a partir de agora, tudo que vocês estão vendo, elas são meio que sequenciais, tá? Elas aconteceram uma depois da outra. Então toda a sessão do Alexandre meio que está numa certa ordem, tá? Vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui nessa sessão é com relação a algo que é muito falado e pouco vivenciado ou difícil de explicar, né? A questão da bilocação. Não foi bem uma bilocação, foi uma trilocação, tá certo? Mas é interessante a gente mostrar aqui é um bom exemplo de como que acontecem essas situações. O Alexandre, ele tinha consciência de onde ele estava falando comigo, ele estava ali. Ao mesmo tempo, ele conseguia ter a percepção de dois diferentes portais com consciências distintas, e ele falava ao mesmo tempo comigo e com as duas consciências. Entenderam? Então era uma trilocação. É como se mentalmente ele estivesse com seus corpos mentais, vamos chamar assim. É muito complexo isso. Toda essa sessão vai falar um pouco sobre corpos astrais. Então é importante a gente comentar sobre esse exemplo da bilocação. Você vê como que não é ponta solta, né? O exemplo da bilocação nessa situação, ele veio muito a calhar. Porque é o seguinte, a gente tem muita visão de que a gente primeiro se projeta, então a gente vai para o corpo nosso perispiritual, né? Um duplo etérico nosso. Né? E depois os espíritas já trabalham com isso. Se vocês escutam Wagner Borges, Saulo Calderon, vocês vão compreender o que eu estou falando. Há depois uma outra saída do corpo, uma saída mental. E as pessoas ficam normalmente pensando que estas situações são tipo assim, é um corpinho saindo do outro, que sai do outro, que nem uma matriosca, né? Aquela bonequinha russa. Só que é o seguinte, nesse caso, o corpinho do Alexandre mental, ele não estava num lugar só. Então como é que a gente explica isso? Né? É porque a consciência, ela não é uma situaçãozinha assim de você sai do seu corpo e do seu corpo depois você sai para sua mente. Ela não é individualizada. Então a consciência, ela trabalha com a individualização, mas ela não é individualizada. Olha que complexo isso que eu estou te falando. Então ela atua dentro de um conceito individual para que nós entendamos a mensagem, mas a consciência não é isso. Compreendem? Ela não está assim, entendeu? Ela é mais do que isso. A gente é que não consegue perceber a não individualidade da consciência, certo? Então, né? E aí eles pedem para lembrar aqui de uma parada que nós falamos em uma sessão pública, de que a projeção astral ela é muito assim, mais uma interiorização do que uma exteriorização. Por quê? Porque a encarnação nossa, ela faz com que a gente vive em si coisas externas através do viés interno. Então a gente meio que precisa que elas sejam tipo pautadas, entenderam? E a pauta acontece dentro e não fora. Então, quando a gente sai do corpo, a gente não está vendo o que é de verdade o mundo.
extrafísico. A gente está meio que assim traduzindo aquilo para um contexto nosso. Então é por isso que a projeção ela é meio que algo em que você está fazendo virado para si. Você sai do corpo, mas você sai sempre virado para si, porque senão você não traduz. Tá? Então é um pouco complexo essa questão de consciência, de viagem astral, dessas situações todas. Mas assim, cada dia que passa, a gente tem mais as percepções, trabalhando com médiuns diferentes, trabalhando com situações diferentes, de que cada um vai continuar tendo uma percepção daquilo que está experienciando. Essa percepção ela não é necessariamente igual à do outro, tá certo? E isso faz com que a gente comece a entender que não se vai buscar numa projeção, em qualquer outra situação, situações que sejam iguais. Elas são propositalmente diferentes, justamente porque tudo acontece olhando para dentro, tá? Dito isso, vamos lá. Aqui então nós falamos da bilocação. Curiosamente, um ser, né? Ele é um anedo, né? O anedo tinha consciência de que era um anedo, né? E um Grey, né? Este anedo tinha consciência de que o Grey era seu fractal, mas o Grey não tinha consciência de que o anedo era seu fractal. E então, muito interessante, porque daí é uma percepção existencial, uma percepção de individualidade. O anedo, naquele momento, ele entendia, né? Como a gente escreveu, né? As consciências podem não se perceber como fractais. A compreensão da extensão de si depende da percepção consciencial planejada para cada encarnação. E, havendo a oportunidade de perceber-se de modo expandido, passa a depender da consciência atingir o coeficiente necessário para adquirir o potencial que lhe confira esta noção. O que significa isso? Significa que assim, nem sempre você vai ter a percepção de que um outro que conversa contigo é seu fractal, porque naquele ponto pode não ter benefício, pode ser até ruim dentro do ponto de vista da programação. A programação ela pode assim sofrer, né, abalos com certas informações, né? Lembro aqui, estou falando do Saulo de novo, mas lembro aqui da experiência que o Saulo teve. Certa vez ele saiu do corpo e ele ao ter contato com a mentora dele, ele percebeu de vidas anteriores com ela, de que eles eram muito felizes, e aquilo entrou numa espécie de conflito interno dele, porque o relacionamento atual era bem diferente do relacionamento que ele tinha naquela encarnação. Então, assim, contato, né, não necessariamente nesse caso foi com um fractal, mas com alguém muito próximo, nem sempre ele traz benefícios. Ele pode trazer muitas complicações e contratempos que a gente depois tem que sanar, né? Não é bem uma equação muito exata, embora seja, mas para nós aqui, nós não conseguimos ver isso desta maneira. Então, nem todo contato fractal, nem todo contato astral que a gente tem, ele meio que vai conferir benefício para a gente. Então, há uma certa blindagem e a programação ela caminha para que essa blindagem continue acontecendo, para que as coisas fluam do jeito que se planejou, tá? Então, nem sempre uma consciência vai ter noção de que a outra é seu fractal, beleza? Por conta disso. Que mais? Tá, isso tem a ver com a biologia, tá? Tem a ver com a biologia também, né? E aí o nosso amigo Anedo diz o seguinte: a biologia e a constituição da fisicalidade impedem vocês de se descolarem de suas sociedades e de suas realidades. Ou seja, a biologia ela é uma espécie de lei. Você fica aqui vivendo, ela te prende, entre aspas, numa situação específica para ser vivenciada. Então, ela não te deixa descolar dessa experiência, né? Então, de uma perspectiva consciencial, não se possui um corpo, vocês podem ver tudo que pode acontecer, mas vocês estão em um corpo que é determinado pelo coletivo biológico. Então, a gente ainda está vivenciando isso, embora pareça ser individualizado, de um modo muito mais coletivo do que parece, né? Porque nós temos determinações
que são coletivas, que são sociais e que isso também é programado, tá? Então o Anedo ele já entra aqui logo no início nessa percepção, porque ele quer falar sobre corpo coletivo, tá? E aí ele já entra falando aqui, porque é normal quando a gente fala de prisão, quando a gente fala que o corpo prende, que é determinado, mas que a gente fica aqui, né, limitado, né, e não vê os benefícios, ele fala o seguinte: o inconsciente coletivo da humanidade emana dos seus corpos, o corpo físico origina o caminho, e se as escolhas fossem feitas dos seus corpos sutis, vocês estariam se desligando das realidades paralelas o tempo todo. É justamente essa situação, você tem que vivenciar essa limitação, ela é um benefício para a gente, ela é uma forma de você atingir algo que você programou. Se você não está vinculado ao seu próprio corpo, tá certo? Que é mais denso, você não conseguiria estar aprendendo. Então, é por isso que ele diz aqui, que é uma frase muito complicada, as pessoas não entendem, porque normalmente a gente imagina que vem do sutil e depois para o físico, né? O que ele está dizendo é, você não desassocia uma coisa da outra. Para que você tenha o corpo sutil primeiro, para depois ter o físico, isso tem que ser planejado junto. É por conta do físico que você tem o sutil como você tem, tá? É por conta do seu físico que você somatiza o que você somatiza no astral e depois isso vem para cá, tá? Não desassocia. O físico, ele meio que é o principal corpo que você tem em uma experiência dessas, tá? Então, se as escolhas fossem feitas com seus corpos sutis, vocês estariam se desligando das realidades paralelas o tempo todo. Por quê? Porque a gente não quer vivenciar algumas coisas. A gente simplesmente fala, não, isso não vai ser legal. A gente não pensa que isso vai ser um aprendizado, opa, vai ser legal, vai ser da hora. Não, a gente pensa o seguinte, não, isso aqui vai me fazer mal. E aí a gente deixa de ter experiências e se desconecta de tudo isso. E se a gente tivesse a noção e a percepção disso, né, que o nosso astral a gente tem uma percepção maior disso, nós não estaríamos vivendo nada do que a gente planejou aqui, tá certo? Então, esse é um ponto importante do corpo coletivo que ele vai falar, ele está só esquentando, né? Ele fala que o corpo mental vê e experiencia tudo, e isso é muito interessante. Eu lembro que o Ademar Ramos falava que mesmo que você desencarne, você vai experienciar, vai absorver até aquilo que você não vivenciou. Tem muito a ver com as experiências mais expandidas dos nossos corpos, tá? E ele fala aqui também que só existe a consciência. Isso é muito... Aqui começa a bugar o Alexandre, a me bugar, a bugar todo mundo, né? Então, ele explica o lance do caminho, ele foca no negócio do caminho, né? Ele fala muito do caminho. O caminho como sendo assim uma palavra mais assim, é lúdica, mas ela é mais assim, é mais expandida do que se percebe, né? É como se a ideia de caminho fossem os possíveis destinos, fossem as criações daquilo que você pudesse gerar de experiência, e como que é de fato o mais importante, a motivação da existência, né? Então ele fala assim, ó, a consciência não está no topo do que vocês chamam de sutilização. Ela é o que origina a experiência. Essas experiências geram mentes superiores que precisamos ter para entendermos os caminhos, olha, falando dos caminhos. Então, a consciência não é o topo do que vocês chamam de sutilização, ou seja, ele vai explicar melhor isso mais para frente, mas ela não é exatamente algo que está muito longe da gente, tá? Ela é o que origina a experiência. E como se você origina a experiência aqui também no físico, tá? E nós vamos ver esses exemplos no futuro. Em outras sessões, principalmente com a Clara, vocês vão entender isso. Essas experiências geram mentes superiores, mentes mais expandidas, né? Que precisamos ter para entendermos os caminhos, ou seja, a própria ideia de ter a experiência gera mentes melhores capazes de entender aquilo que está sendo feito, não só por você, mas por outras partes de você, beleza? E aqui ele fala sobre consciência e individualidade e ele fala o seguinte, o que existe é a consciência. De novo ele fala que só existe a consciência. O que existe é a consciência. Se ela visse um reflexo de si mesma, ela veria infinitas partes. A consciência é una.
mas o seu reflexo é formado de infinitas unidades. O que significa isso? Você bota um espelho na frente do outro, você só vai ver reflexos infinitos, né? O que ele quer dizer é isso. Se uma consciência se enxergasse, ela se veria em infinitas partes, né? E ela é uma só, mas o seu reflexo ele é muitas outras coisas, né? Eu achei muito bonito essa frase, essa visão, né, para explicar como funciona a consciência e fractalização, tá? Você nunca deixou de ser um só, mas de certa maneira você é plural, né, infinitas partes de uma única coisa, tá? E aí ele fala da perspectiva de sermos todos um, porque isso é claro que vai sugerir, né? E ele sempre ele fala assim, ó, vocês tentam dar nomes e tentam quantificar a consciência. Quer dizer, mais uma vez, a gente sempre tenta individualizar o negócio, né? Tentar entender o que é a consciência e o que é o reflexo e o que é o espelho. Como se fosse fazer diferença para a gente entender se somos o reflexo e ele é individual, ou se somos o espelho e é o espelho que é individual. Isso é sempre uma questão filosófica para a gente, muito profunda, né? E ele não vê assim, muita utilidade para essa visão, porque é como se fosse uma coisa só, né? E aí ele fala de novo do corpo físico. É o corpo físico que origina a percepção externa. É aquilo que nós falamos sobre a projeção astral. Você precisa que a percepção externa, seja lida daquela forma. Então, de repente, se a gente estivesse num outro corpo, vivenciando uma outra experiência, outra vida, e a gente se projetasse, nós poderíamos ver tudo diferente. E o mesmo carinha aqui na Terra, que faz a projeção, vai ver outra coisa, nada a ver do que aquela consciência está vendo projetada, porque o exterior é originado por uma necessidade do corpo físico, entenderam? Porque é o que a gente está vivenciando naquele momento. E aí ele fala sobre consciência e fonte. A sustentação energética é densidade e sutilidade, não tem nada a ver com consciência. Vocês perguntaram muito sobre isso. Porque tem a ideia de que a fonte sustenta as coisas, né? E na verdade não é bem isso. Ele que diz assim, ó, sustentação é densidade, sutilidade, não tem a ver com consciência. Quer dizer, isso são coisas que a gente tem que avaliar e expandir muito mais. E aqui a gente vai entrar no corpo búdico. O corpo búdico é o seguinte, eu coloquei ali no vídeo uma passagem da teosofia para a gente entender, né? Existe o plano Budi, que é aquele plano búdico ali, né, que é um reino de consciência pura, né, que os teosofistas, né, acreditam que ele é desenvolvido, o corpo búdico nosso, ele é desenvolvido até se tornar altruísta, né, e solucionar todas as questões que envolvem o ego. Isso aqui é muito dualista, tá? Mas, enfim, é para a gente compreender que na ideia do espírita, o corpo búdico, ele meio que ele se torna altruísta e soluciona o ego. O que eu, Thiago, com a percepção do PCE, entendo disso? É que o corpo búdico, ele é algo menos individual. Então ele se torna uma necessidade mais coletiva. Por isso eles disseram altruísta. Só que eu entendo a visão do ser mais coletivo, não exatamente como sendo altruísta, mas como sendo assim, pensando no todo. E o pensar no todo não necessariamente se traduz como altruísmo, embora ele seja altruísta, tá? Como é que eu vou explicar isso? Vamos dizer assim, pode ser altruísta você ter um pensamento de ajudar a sociedade, ajudar o desenvolvimento. Porém, nós não entendemos que esta noção possa gerar negatividade. Entenderam? Porém, um ser pode ser altruísta e desenvolver aqui encarnações que vão dificultar a nossa vida. Por quê? Porque a ideia desse cara, né, é simplesmente promover movimento e aprendizado através do que a gente entende por negatividade, que é tudo torto, nossa visão aqui. Aí é aquela ideia do Dharma e do Karma, né? Para que você possa fazer o Dharma, para que você possa gerar o Karma na sociedade, você tem que fazer o Dharma. Vocês estão entendendo como que isso já era meio que trabalhado antigamente no hinduísmo, mas não era muito entendido por nós?
né? Porque existia a possibilidade de você vir aqui gerar o karma, né? Mas você tinha que trabalhar o dharma várias vidas para que você pudesse fazer o karma. Eles nunca disseram que era proibido fazer o karma no hinduísmo, só que eles entendem que você tem que gerar este equilíbrio. E o altruísmo, em trabalhar com algo, com uma encarnação muito negativa, ele pode ser ao mesmo tempo altruísta, quer dizer, aquela coisa de entrega, de eu vim ajudar, e o resultado pode ser negativo. Então, olha só, nós estamos trazendo uma visão muito diferente da ideia que o Leadbeater aqui tinha com relação a tudo isso, tá? Porque ele era dualista, não tem como. É muito incomum alguém não ser dualista. Então, por isso é difícil ter referências, sabe, sobre aquilo que a gente fala aqui. Mas o Leadbeater escreveu, né, que o plano búdico, o homem elimina a ilusão, né, do eu, né, e entra na realização da unidade. É exatamente isso. Você para de pensar em si, olha para aquele contexto, é a oitava iona, né? Olha para aquele contexto e fala, pô, vamos fazer aqui, né? E vamos colaborar. E o colaborar não é muitas vezes como a gente imagina que seja, tá? E a Anne Besant, ela disse assim, ó, ela descreveu o plano búdico como atenção plena espiritual persistente e consciente. O foco da vida do homem verte ao plano búdico. Esse lance do foco da vida do homem é como se fosse o objetivo chegar lá, né? E o que significa isso tudo que a gente está falando sobre o plano búdico? Significa ter menos livre-arbítrio, tá? Porque você passa a perceber-se como algo mais altruísta, né? Algo que está coletivo, estão entendendo? E que tem que ir de acordo com a necessidade coletiva e não de acordo com a sua necessidade egóica. Por isso que quando a gente fala que o livre-arbítrio, conforme se evolui, se perde, né? Isso já era dito indiretamente até mesmo pela teosofia. Só que não foi explicitado, mas, enfim, é lógico, racional. Nós estamos colocando questões de Enem, entendeu? Pegando ali a lógica, tem um texto ali, né? O texto do foco, o futuro, a vida do homem inverte ao plano búdico. O que é o plano búdico? É se tornar altruísta, menos questão de ego, né? Estar consciente, em plena visão, persistente, né? E você, tipo, poder cuidar de todo um coletivo, isso aí já era o seu ego. Então você tem menos livre-arbítrio. É lógico, é questão de Enem, beleza? Teosofia já falava isso, né? E aí é comentado sobre a Lei do Uno. A Lei do Uno é um material muito interessante e da Carla Ruckert, né? Que já desencarnou, acho que em 2015, acho que ela desencarnou. E foram ali uma série de é tipo PCE, assim. Só que lá nos anos 80 que isso rolou. Eu só fui ter contato com isso quando as pessoas começaram a entrar nos grupos de estudo e começaram a me falar dela, assim, desse processo da Lei do Uno. Eu não conhecia, né? E eu fiquei muito espantado de ver a semelhança entre a Lei do Uno e o PCE. Assim, eles gravaram em tapes tudo o que acontecia, né? Todas as sessões, e você ouvindo as sessões, você fala, putz, é uma espécie de PCE também, né? Só que dos anos 80. E renderam ali alguns livros, né? E fantásticos também, né? Sobre esse material. É muito dualista, já adianta vocês, mas é muito importante, muito interessante de ser analisado, tá? E lá, né, na Lei do Uno, tem uma consciência que é chamada Ra, né? E essa consciência, ele se intitula como uma consciência coletiva, né? Ele fala, que está escrito aqui, ó, Ra seria uma inteligência coletiva que se desenvolveu há cerca de 2 bilhões de anos no planeta Vênus e se auto-intitula um complexo de memória social, né? E aqui começa a fazer mais sentido ainda o lance do corpo búdico coletivo, um complexo de memória social. Lá na frente ele vai explicar o seguinte, ele vai usar o Gré como exemplo, ele vai falar assim, o Gré desencarnou da Terra, hoje ele é um Sassani, só que aquele corpo do Gré terrestre também pertence ao corpo búdico da Terra ali, né? Seria assim, corpo de memória social,
da Terra, ele ainda tem uma parcela de si lá. E isso é muito complexo para a galera, porque a gente sempre lembra da matriosca, a gente tem a ideia de que a gente sai do corpo, depois tem uma projeção mental, né? Então sempre saindo e voltando, saindo e voltando, saindo e voltando. Só que, como vocês estão entendendo, nós podemos entender por isso tudo, é a introdução da compreensão de que nós não somos literalmente uma coisa saindo da outra. Esta é a percepção que a gente pode ter por conta da nossa necessidade encarnacional. Mas a gente não pode dizer que consciência é isso. Tá certo? Então, o Gré está hoje como um Sassani, parte de si pertence ao corpo da Terra ainda, ao coletivo humano ainda, e sempre vai pertencer, e todos de nós sempre teremos parcela nisso. Olha que interessante, tá? Então, ele fala aqui, né, sobre a consciência e o corpo búdico. Enquanto humanidade, vocês estão muito distantes do multiverso dos arquétipos, porque é assim que deve ser para os humanos. O que é o multiverso dos arquétipos? Vamos lembrar, a gente tem os universos primordiais, que são os universos mais antigos, e nós temos os universos ou multiversos dos arquétipos, que são onde se encarnam, tá? Onde se tem encarnação, você está no multiverso de arquétipos, tá certo? E nós humanos estamos muito distantes desse multiverso de arquétipo, ou seja, nós não temos muito contato, né? Propositalmente, tá certo? Mas ele fala, entretanto, para outras espécies existe o entendimento e maior contato com o corpo búdico, que é o coletivo da espécie. O que significa isso aqui? Isso significa aquela ideia da mente colmeia, que se comunica com todos os seres vivos do planeta. Em Vênus, como nós citamos Ra, tem uma situação onde todas as mentes estão conectadas. Então, basta um jogar a informação e a resposta ela vai vir instantaneamente. E no caso de Vênus, se eu não me engano, se um não concordar, não acontece. Basta um dizer não e não acontece. É muito democrático. E então, isso tem muito a ver com esse lance do coletivo da espécie. Acessar o corpo búdico, que vai acessar o coletivo. Isso, eu não sei se a gente teria que chamar isso de búdico, vocês estão entendendo? Só que assim, nós temos que entender isso, porque quando a gente começa a trazer mais informações para algo que é prévio, a gente começa a bagunçar o coreto, entenderam? Talvez a gente tenha que dar um novo nome para isso e apontar para o corpo búdico. Mas trazer conceitos novos, daqui a pouco vira que nem a Iona, né? Deixou de ser a mesma Iona que a gente via lá na Masofia, porque os consciências começaram a trazer informações complementares àquilo, né? Então é muito diferente isso tudo, né? Temos que talvez codificar isso de um outro jeito, né? E aí ele fala assim, a essência é a origem, mas é a experiência que origina a essência. Certo? Então é uma simbiose coletiva. Você gera a encarnação, né? E gera experiência, portanto, né? É uma forma de se experienciar, tá? A encarnação. E essa encarnação faz automaticamente parte da essência. Ou seja, a própria essência é um corpo coletivo, é um búdico também. Estão entendendo o processo? Nós estamos falando, no fim das contas, de coisas coletivas e muito grandes, tá? Até a mente bilocada do Alexandre, no momento em que ele conversa ali com duas consciências e está ao mesmo tempo falando comigo, trilocada, né? Já está explicitando essa situação do coletivo, entenderam? De um corpo só, tá? E aí ele fala assim, ele fala sobre influência de paralela nos corpos búdicos, tá? Ocorre uma cisão quando um conjunto de experiências e dimensões paralelas da Terra compreende que o consciente coletivo não é suficiente para si. Então ela decide partir do corpo búdico e ter uma experiência própria. Aqui a gente estava falando sobre realidades paralelas que se tornam independentes para corrigir processos de uma realidade anterior, tá? Complexo. Mas é sobre isso que ele quis dizer aqui, que ocorre uma cisão
quando um conjunto de experiências e dimensões paralelas compreende que o inconsciente não é suficiente, ou seja, a informação que o planeta tem não é suficiente para a experiência. Então ela decide partir do corpo búdico e ter uma experiência própria. Ela sai dali, ela muda ali, entenderam? É muito complexo isso a gente precisa muito entender mais. E ele fala, chegará o momento em que sua espécie absorverá as experiências híbridas ou greys para que um caminho seja trilhado. O que significa isso? Significa que chega uma hora que nós vamos ter uma noção diferente daquela que a gente tinha de estar separado do multiverso de arquétipos e nós vamos fazer uma espécie de integração em algum momento, tá certo? Mesmo que seja pós-mortem, certo? E a gente vai passar a absorver as experiências híbridas ou greys, ou seja, compreender. Absorver é compreender, tá? Para que um caminho seja trilhado, ou seja, para que a gente utilize essa experiência como base de informação também, tá? Aí ele fala sobre a perspectiva do corpo búdico, sobre mônada, né? Ter mais de uma raça, né? Porque ficou uma situação assim, pô, mas o Gregory hoje, ele é um Sassani, ele não é mais um humano, né? E o corpo búdico, ele não pode ser um corpo só de humanos, porque você tem o Gregory hoje como um Sassani, não mais como um humano. Então é a mônada que tem o corpo que contém o Sassani e o humano, ou são os humanos que contêm todos os humanos? Essa era a dúvida que originou este trecho. E o que eu compreendi disso é que não é só um corpo búdico. São vários corpos coletivos que se entrelaçam. Então você vai ter o corpo de todos os humanos e você vai ter o seu corpo pertencendo ao corpo de todos os humanos, uma parte de si compreendendo deste coletivo, deste inconsciente ou consciente coletivo de uma raça, e você também vai ter aquela parte de você que compreende todas as suas existências interraciais, interplanetárias, certo? Então, elas são processos de corpos coletivos funcionando simultaneamente. Isso é o que eu percebi, tá? Neste momento que eu falo assim, do que foi passado. Pode ser que amanhã eu tenha uma compreensão completamente diferente, assim como vocês todos podem fazê-lo também, tá? E ele fala assim, ó, corpos são coletivos dentro da fractalização da consciência, é o que eu falei, né? Você tem lá um corpo coletivo com suas encarnações. Um corpo humano gera na coletividade humana corpos e dimensões mais sutis. Um corpo humano gera outros corpos, né? Gera o duplo etérico, etc, etc. Então, ele está lá. Então, ele também gera corpos sutis, né? E o corpo búdico pensa, olha, é isso aqui que é o que... O corpo búdico pensa, assim como qualquer manifestação de corpo, e entende que ele possui individualidade. Por quê? Porque ele é finito. Tudo que é finito é individual, né? E inclusive o quê? A fonte, certo? Ao invés de ser inconsciente coletivo, o corpo búdico é consciente coletivo, ou seja, na perspectiva do corpo búdico, ele não trabalha no inconsciente, ele entende o que está acontecendo, certo? Então é como se fossem seres dentro de seres. E se o universo fosse assim também, tudo fosse assim, certo? É muito difícil de entender isso na nossa situação humana, tá certo? E ele fala aqui sobre a perspectiva, né? De novo, né? O caminho programado é compreender que os corpos híbridos e greys são vocês mesmos como experiência originária. Ou seja, é uma experiência que você está gerando, né, para somar a sua essência, né? Então, neste momento que você compreender isso, o arco consciencial, ou seja, a sequência do que é você, destas esferas mais superiores, né, ou seja, suas percepções mais expandidas, termina como se englobassem os conscientes coletivos de cada espécie em si mesmo. Quer dizer, você tem então uma percepção maior do que é você. Então você não se separa mais do que é você. E é isso que é muito confuso quando as pessoas falam de fusão de consciência.
Isso é um exemplo de fusão de consciência. Só que a fusão de consciência, ela ao mesmo tempo em que você está individualizado, você também já está consciente. Então é muito complexo para a gente agora entender o ponto onde a gente está, porque a gente fica tentando chegar lá. Não, eu vou chegar lá, eu vou ser, então, consciente, né? Eu vou terminar este processo, eu vou, então, ter percepção de mim mesmo no ambiente coletivo. Então, mas você já tem alguém, né? Uma parte de si fazendo isso. Então, o que você torna, né, é a consciência de ser aquilo já. Não necessariamente você se torna fundido com aquilo, você deixa de ser. Você agora é aquilo também. É assim que eu vejo, tá? E ele fala da fonte, né? Porque a gente está falando, não tem como não falar da fonte. Nesse tipo de sessão vai vir essas coisas, né? Vocês usam o termo fonte como se fosse um disco rígido. Disco rígido, para quem não entendeu, é HD, tá? Os registros acásticos são diferentes perspectivas da consciência em relação aos milhares de espécies possíveis para que vocês possam conseguir acessar uma determinada informação. É aquela coisa da saída de corpo. Você sai de corpo, você tem a percepção do corpo, que o corpo precisa. O registro acástico é assim também, tá? E aqui ele fala sobre a codificação, quer dizer, os humanos estão separados de uma conexão com as esferas mais sutis do corpo porque assim se desejou, isso é fato, né? E ele fala que é importante que o PCE pense nisso e mude e faça e escreva o que tem que escrever e pensar no que ele tem que pensar, codificar como ele tem que codificar, porque todo mundo meio que faz isso também. A gente não tem que esperar vir uma raça aqui e falar pra gente, vocês vão falar assim, vai falar assado. Não, nós é que temos que criar a forma de falar, a forma de dizer, a nomenclatura. Nós não temos que esperar um ser vir de fora para explicar como eles chamam isso. Nós temos que criar o nosso compêndio de informações. É isso que o nosso amigo Anedo fala para nós aqui, tá? Ele volta a falar um pouco sobre o búdico. Ele diz que em minha sociedade existiu uma tendência de identificar o outro como sendo si mesmo. Dentro do progresso social de minha biologia, decidiu-se por uma unificação da experiência, ou seja, decidiu-se por o próximo ser você também, entender-se o próximo como a si mesmo. É totalmente diferente da gente aqui, tá? É uma experiência totalmente diferente. E eu acho que fechou aqui. Ficou grande, né? Mas acho que era importante a gente tentar trazer um pouco mais sobre essa percepção do corpo búdico, beleza? Então, fiquem bem e até semana que vem. Vou terminar logo para não ficar mais imenso do que já tá. Tchau, povo.